Meu nome é Helena e tenho 32 anos. Há 6 meses, moro sozinha em Seattle, a mais de 2.400 quilômetros de distância da minha família. Nenhum deles percebeu que eu tinha sumido. O alívio de finalmente viver minha própria vida foi indescritível, como respirar ar fresco depois de anos debaixo d'água. Ontem, meu telefone tocou com o número do meu pai, e meu estômago embrulhou. Meu irmãozinho, Kyle, vai se casar, e de repente eles se lembram que eu existo. Enquanto compartilho essa jornada de autodefesa, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você já teve que estabelecer limites com familiares que nunca te conheciam de verdade. Crescer na família Miller significava ser uma de 5, mas, de alguma forma, sempre me senti sozinha. Meu pai, Thomas, era um advogado de sucesso, uma presença imponente que esperava a perfeição. Minha mãe, Diana, era dona de casa por excelência, orquestrando nossas vidas com planilhas e cronogramas. Depois, havia meus irmãos, James, o primogênito, o filho de ouro, 4 anos mais velho que eu, que se destacava em tudo, dos estudos aos esportes, e Kyle, o caçula da família, 6 anos mais novo que eu, cujas conquistas eram celebradas como um feriado nacional. Eu era o filho do meio, o esquecido, preso no espaço vazio entre 2 estrelas. Não que meus pais fossem cruéis ou intencionalmente negligentes. Eles simplesmente pareciam me ignorar, sempre com os olhos fixos nos meus irmãos. Ainda me lembro da minha formatura do ensino médio. Eu me esforcei muito para ser o orador da turma, passando inúmeras noites estudando enquanto meus amigos saíam para se divertir. A cerimônia foi numa quinta-feira à tarde, e quando olhei para o mar de rostos enquanto fazia meu discurso, não consegui encontrar minha família. Mais tarde, descobri que James tinha um jogo de beisebol universitário naquele dia, e meus pais decidiram que isso era mais importante. Kyle estava resfriado, então minha mãe ficou em casa com ele. Ninguém sequer se desculpou por ter faltado. Depois, houve o concurso de arte que ganhei na faculdade. Eu havia me dedicado de corpo e alma a uma série de pinturas que expressavam meus sentimentos de invisibilidade. A ironia não me passou despercebida quando ninguém compareceu à cerimônia de premiação. Quando levei para casa a fita azul, ela foi ignorada porque Kyle havia entrado para o time júnior de basquete naquela mesma semana. Tentei de tudo para chamar a atenção. Mudei minha aparência, passando de elegante para gótica e depois para boêmia, mas ninguém pareceu notar. Entrei para clubes, pratiquei esportes, me voluntariei para instituições de caridade, tudo na esperança de que alguém me visse e dissesse: "Nossa, Helena, você está realmente fazendo a diferença." Mas essas palavras nunca saíram. A constante negligência me afetou. Desenvolvi o hábito de me encolher, falar mais baixo e ocupar menos espaço. Tornei-me hábil em antecipar as necessidades dos outros, ignorando as minhas. Em situações sociais, eu era ouvinte, a apoiadora, aquela que se lembrava dos aniversários e enviava cartões atenciosos, mesmo que minhas próprias comemorações não fossem reconhecidas. Depois da faculdade, consegui um emprego como designer gráfico em uma empresa de marketing em Denver, nossa cidade natal. Era uma carreira estável, com um salário decente, mas não impressionante o suficiente para ganhar mais do que uma aprovação passageira do meu pai, que considerava qualquer coisa fora do direito, medicina ou finanças um hobby, e não uma profissão de verdade. Quando você vai conseguir um emprego de verdade? Ele perguntava nos jantares de família, sem esperar por uma resposta antes de se voltar para James para falar sobre sua mais recente promoção no escritório de advocacia, onde seguiu os passos do nosso pai. Meu aniversário de 25 anos chegou e passou sem uma única mensagem de texto. Sentei-me sozinha no meu apartamento com um cupcake comprado na loja e uma única vela, pedindo que alguém se lembrasse da minha existência. No dia seguinte, minha mãe ligou para me lembrar do próximo jogo de futebol americano do Kyle, sem mencionar meu aniversário. Quando consegui um cliente importante no trabalho e recebi um bônus substancial, liguei para casa animada para contar a novidade. Minha mãe atendeu, ouviu por aproximadamente 30 segundos antes de interromper: "Que legal, querida, mas preciso ir. Estamos comprando o smoking do casamento do James." O padrão continuou ano após ano. Minhas conquistas eram notas de rodapé, minhas lutas, invisíveis, minha presença, uma reflexão tardia. Nas reuniões familiares, as conversas fluíam ao meu redor como se eu fosse uma peça de mobiliário. Perguntas sobre minha vida eram superficiais, minhas respostas frequentemente interrompidas ou esquecidas no meio da frase.
até mesmo meu apartamento, que eu havia decorado com carinho e preenchido com minhas obras de arte, nunca havia sido visitado por nenhum membro da família, apesar de morarem a menos de 20 minutos de distância. Quando eu os convidava para jantar, sempre havia uma desculpa. Papai tinha um caso, mamãe tinha uma reunião de comitê, James estava muito ocupado com sua esposa perfeita e seu bebê recém-nascido, Kylie tinha treino esportivo. O isolamento era devastador, mas se tornou normal. Aprendi a diminuir minhas expectativas até que elas se tornassem praticamente inexistentes. Parei de esperar reconhecimento ou validação. Convenci-me de que era assim que as famílias eram, que talvez eu estivesse pedindo demais, querendo ser vista, ouvida e valorizada. Mas, no fundo, num lugar que raramente me permitia visitar, eu sabia que isso não estava certo. Eu sabia que merecia mais do que ser o fantasma da minha própria família, o espaço vazio entre os capítulos da história deles. Eu merecia ser uma personagem principal, pelo menos na minha própria vida. Essa percepção era uma semente plantada na escuridão, esperando as condições certas para crescer. O momento em que tudo mudou foi tão comum, quase poético. Foi no nosso churrasco anual de 4 de julho, uma tradição que minha mãe orquestrou com precisão militar. O quintal estava decorado em vermelho, branco e azul. A grelha estava fervendo com bifes perfeitamente marinados, e a mesa estava posta com os pratos especiais de feriado que minha mãe usava apenas uma vez por ano. Estavam todos lá, meus pais, James e sua esposa Laura, com seu filho de 2 anos, Ethan, Kylie e sua namorada Jessica, que estavam juntos desde o ensino médio e claramente caminhando para o noivado. E lá estava eu, preparando a salada de batata que passei horas preparando com a receita da minha avó. Está uma delícia, comentou o colega do meu pai enquanto se servia pela segunda vez. Obrigada, sorri, com uma pequena faísca de orgulho aquecendo meu peito. Ah, é comprado pronto, interrompeu minha mãe, apesar de ter me visto prepará-lo naquela manhã em sua cozinha. A Helena não cozinha muito. O comentário me magoou, mas não era nenhuma novidade. O que me quebrou foi o que aconteceu em seguida. Durante 3 horas, enquanto todos comiam, conversavam e riam, ninguém me perguntou sobre a minha vida. James falou sobre sua recente promoção, Kylie anunciou que havia sido observado para um time de futebol semiprofissional, meus pais compartilharam histórias sobre seu recente cruzeiro para o Alasca. Quando Laura mencionou que estava pensando em voltar a trabalhar meio período, todos tiveram uma opinião para compartilhar. E então houve uma pausa na conversa, uma abertura perfeita para alguém, qualquer um, se virar para mim e perguntar: então, Helena, o que há de novo com você? Mas, em vez disso, minha mãe se levantou e anunciou que era a hora da sobremesa. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. Olhei ao redor para os rostos das pessoas que deveriam me amar mais no mundo e percebi com clareza cristalina que nada jamais mudaria. Eu seria sempre a reflexão tardia, a filha esquecida, a irmã invisível. Pela primeira vez, me permiti considerar um pensamento radical: e se eu simplesmente fosse embora? A ideia criou raízes e cresceu nas semanas seguintes. Comecei a pesquisar oportunidades de emprego em outras cidades, distantes o suficiente para que uma visita exigisse um esforço real. Seattle me chamou a atenção com sua vibrante cena artística e indústria de tecnologia, que poderiam usar minhas habilidades em design. Comecei a me candidatar a vagas secretamente, usando meus intervalos de almoço e madrugadas para enviar currículos e portfólios. Seguiram-se 3 meses de planejamento cuidadoso. Agendei entrevistas por vídeo, aproveitando as férias para as últimas reuniões presenciais. Consegui um emprego em uma agência de design boutique que valorizava a criatividade e a inovação, com um aumento salarial substancial. Pesquisei bairros e, por fim, encontrei um apartamento pequeno, mas charmoso, em Capitol Hill, com uma vista para Puget Sound que fez meu coração disparar quando o vi pela primeira vez em um tour virtual. Contratei uma empresa de mudança, organizei meus pertences, decidindo o que levar e o que deixar para trás. Fechei contas bancárias e abri novas. Encontrei um terapeuta em Seattle especializado em traumas familiares e marquei minha primeira consulta para a semana seguinte à minha chegada. Enquanto isso, continuei aparecendo nos jantares de família, ouvindo histórias sobre os casos de James e os jogos de Kylie, concordando, sorrindo e desempenhando meu papel designado. Ninguém notou as mudanças em mim, a determinação silenciosa que havia substituído minha resignação habitual, o brilho de entusiasmo nos meus olhos quando eu falava sobre o futuro.
No meu último dia em Denver, coloquei os itens restantes no carro, dei uma última olhada no apartamento que fora meu lar por 7 anos e fechei a porta. Deixei um bilhete curto no balcão da cozinha da casa dos meus pais enquanto eles estavam no trabalho. Me mudei para começar do zero. Ligo quando estiver instalado. Com carinho, Helena. Sem endereço para correspondência, sem detalhes específicos, apenas o suficiente para que soubessem que eu não havia sido sequestrado. A viagem até Seattle levou 3 dias de rodovia se estendendo à minha frente, de restaurantes de beira de estrada e motéis baratos, de playlists cheias de músicas sobre liberdade e recomeços. A cada quilômetro, eu me sentia mais leve e mais apavorada. Será que eu estava cometendo um erro enorme? Será que eles ficariam morrendo de preocupação comigo? Será que sequer notariam que eu tinha ido embora? Cheguei a Seattle numa quarta-feira à tarde, com o horizonte da cidade surgindo através de uma chuva fina que pareceu me receber com um batismo suave. Meu apartamento era pequeno, mas cheio de luz, mesmo em um dia nublado. O piso de madeira rangia com personalidade, e a vista para a água ao longe me fez sentir como se pudesse respirar mais profundamente do que há anos. Naquela primeira noite, sentei-me no meu colchão ainda vazio, comendo comida tailandesa para a viagem e esperando meu celular explodir com ligações e mensagens preocupadas. Certamente, eles já teriam encontrado meu bilhete. Certamente, alguém estaria preocupado com meu paradeiro. Mas meu celular permaneceu silencioso. Dias se passaram, 1 semana, 2 semanas, nada. Desfiz as malas, comecei no meu novo emprego, explorei meu novo bairro, encontrei uma cafeteria favorita, uma livraria com um gato simpático, uma feira de produtores rurais que funcionava aos domingos. Comprei plantas para o meu apartamento, comecei uma pequena horta de ervas na minha pequena varanda. Conheci meus vizinhos, inscrevi-me em uma aula de arte local e, mesmo assim, meu telefone não tocou. Nenhuma mensagem perguntando onde eu estava, nenhum e-mail exigindo explicações. O silêncio era ao mesmo tempo vingativo e devastador. Eu estava certa o tempo todo, eles não me viam, nem mesmo quando eu estava fora. Ao completar 1 mês, parei de olhar meu celular com expectativa. Aos 2 meses, parei de pensar nisso completamente na maioria dos dias. Aos 3 meses, eu já havia construído o início de uma nova vida, uma vida em que eu era a personagem principal, onde as pessoas me chamavam pelo nome, lembravam do meu pedido de café e perguntavam sobre o meu fim de semana. Aos 6 meses, eu já estava quase convencida de que estava bem com o fato de minha família não ter percebido que eu havia desaparecido da vida delas. Quase. Seattle me acolheu de uma forma que minha família nunca havia feito. Meu apartamento rapidamente se tornou um santuário, decorado com obras de arte que criei e tesouros que encontrei em brechós locais. A luz da manhã entrava pelas minhas janelas voltadas para o leste, iluminando o pequeno recanto da sala de jantar onde eu começava a cada dia com café e esboços. Da minha pequena varanda, em dias claros, eu podia ver as águas cintilantes de Puget Sound, um lembrete constante do quanto eu havia chegado longe da vastidão de possibilidades à minha frente. Meu bairro fervilhava de criatividade. Artistas de rua tocavam nas esquinas, murais iluminavam paredes de tijolos e pequenas galerias exibiam artistas locais. Eu me vi vagando por essas ruas nos fins de semana, absorvendo a energia que me era tão diferente do ambiente estéril e voltado para a realização em que cresci. A empresa de design onde eu trabalhava, a Horizon Creative, ocupava o último andar de um armazém reformado. Janelas do chão ao teto inundavam o espaço de trabalho aberto com luz natural, e plantas floresciam em todos os cantos. Ao contrário do meu emprego anterior, onde eu era relegada a executar as visões de outras pessoas, aqui fui incentivada a trazer minhas próprias ideias para a mesa. Contratamos você pela sua perspectiva, Helena, disse-me minha gerente, Denise, na minha primeira semana. Não tenha medo de compartilhá-la. Essas palavras foram revolucionárias para alguém que passou a vida sendo ignorada. Nas reuniões, as pessoas realmente se viravam para ouvir o que eu tinha a dizer. Minhas ideias não eram apenas reconhecidas, elas eram implementadas. Os projetos eram atribuídos com base em quem tinha melhor visão para eles, não por senioridade ou política de escritório. Foi na Horizon que conheci Sarah, uma redatora cuja mesa ficava de frente para a minha, do outro lado do nosso espaço de trabalho compartilhado. Com seu cabelo azul choque e sua coleção de broches vintage, ela era diferente de todas as minhas amigas. Ela me convidou para almoçar no meu primeiro dia e, na hora da sobremesa, estávamos rindo como velhas amigas.
Você parece surpreso quando as pessoas prestam atenção em você? Ela observou um dia, enquanto comíamos dumplings em nosso restaurante favorito. Quase engasguei com a comida. É tão óbvio assim? Só para quem já passou por isso, disse ela com um sorriso maroto. Coisas de família? Assenti, sem vontade de compartilhar detalhes. Ela não insistiu, e esse respeito pelos meus limites me fez confiar ainda mais nela. Sarah me apresentou ao seu círculo de amigos, um grupo diversificado de criativos, profissionais de tecnologia e educadores que se reuniam para noites de perguntas e respostas, caminhadas de fim de semana e confraternizações improvisadas. Pela primeira vez na minha vida, eu estava construindo relacionamentos que não eram ofuscados pela dinâmica familiar ou por papéis estabelecidos há muito tempo. Meu vizinho Marcos, um músico de jazz aposentado que morava do outro lado do corredor, tornou-se outro amigo inesperado. Eu o conheci quando fiquei trancada do lado de fora durante minha segunda semana, e ele me ajudou a entrar em contato com o síndico do prédio. Depois disso, ele assumiu a missão de me apresentar a verdadeira Seattle, me levando a clubes de jazz escondidos e restaurantes escondidos que os turistas nunca encontravam. Você tem uma alma antiga, disse-me depois de me ouvir tocar seu piano uma noite, mas só agora está deixando que ela fale. Através de Marcos, juntei-me a um coletivo de artes local que se reunia mensalmente em um antigo galpão. Lá, reencontrei meu amor pela pintura, algo que havia abandonado depois da faculdade, quando ninguém parecia se importar com a minha arte. O coletivo acolheu todos os níveis de habilidade, pela primeira vez, criei sem me preocupar com validação externa. À medida que o inverno se transformava em primavera, redescobri paixões que havia reprimido por anos. Fiz aulas de culinária em uma pequena escola de culinária, aprendendo a fazer macarrão do zero e a dominar o risoto perfeito. Entrei para um estúdio de yoga a 3 quarteirões do meu apartamento, gradualmente me tornando mais forte e centrada, tanto física quanto mentalmente. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido começar a terapia. A doutora Winters, uma mulher compassiva na casa dos 50 anos, me ajudou a entender a dinâmica que moldou meus relacionamentos familiares e meu senso de identidade. Você foi parentificado desde pequeno, explicou ela durante uma sessão. Esperava-se que você fosse emocionalmente autossuficiente, ao mesmo tempo, se tornasse invisível. É por isso que parecia normal ser esquecido? Perguntei. Normalizamos aquilo com que crescemos, ela assentiu, mas isso não o torna saudável. Semana após semana, eu me desvencilhei de anos de negligência e invisibilidade. Aprendi a reconhecer padrões, a nomear sentimentos que havia reprimido, a validar minhas próprias experiências sem precisar de confirmação externa. O trabalho era doloroso, mas necessário, como endireitar um osso quebrado para que ele finalmente pudesse se curar adequadamente. As mudanças não foram apenas internas. Colegas comentaram sobre minha crescente confiança. Meu gerente notou, orgulho floresceu em meu peito, caloroso e desconhecido. Obrigada. Isso significa muito. Gostaríamos de lhe oferecer uma promoção para designer sênior, com um aumento salarial correspondente, ela continuou. Sua perspectiva inovadora e abordagem colaborativa são exatamente o que valorizamos na Horizon. Pisquei para conter as lágrimas inesperadas. Eu aceito. Obrigada por enxergar meu potencial. Naquela noite, comemorei com Sarah e alguns outros amigos em um bar na cobertura com vista para a cidade. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e dourado, percebi que havia criado algo precioso, uma vida onde eu era valorizada, onde minha ausência seria notada, onde minha presença importava. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do coletivo de artes. Minha proposta havia sido selecionada para a próxima exposição, minha primeira exposição pública desde a faculdade. Olhei para a tela, lendo e relendo a carta de aceitação, com um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Era assim que era ser visto. Era assim que era ser importante. Era assim que era construir uma vida nos meus próprios termos. E então meu telefone tocou, exibindo um número que eu não via há 6 meses. Meu pai estava ligando. Era uma manhã de domingo. Eu tinha acabado de terminar minha prática de yoga e estava saboreando um café da manhã tranquilo com torrada de abacate e frutas vermelhas frescas na minha pequena varanda. O ar da primavera trazia o aroma das cerejeiras em flor do parque da rua. Meu caderno de esboços estava aberto ao meu lado, cheio de ideias para minha próxima exposição. Quando meu celular vibrou com o número do meu pai na tela, quase derrubei o café.
Por um momento, pensei em não atender. 6 meses de silêncio, e agora ele ligava como se o tempo não tivesse passado. Mas a curiosidade venceu. Respirei fundo e deslizei para atender a chamada. Alô? Minha voz soou estranha aos meus ouvidos, anormalmente aguda. Helena, é seu pai. A voz dele era exatamente como eu me lembrava, autoritária e levemente impaciente, como se eu tivesse esquecido quem ele era em 6 meses. Tenho novidades. Nenhum, como você está? Nenhum, estamos morrendo de preocupação. Nenhum reconhecimento da minha ausência. Seu irmão Kyle vai se casar com Jessica em junho, dia 27. Reserve a data. Agarrei minha caneca de café com mais força, a cerâmica quente contra meus dedos repentinamente frios. 6 meses sem contato, e foi isso que quebrou o silêncio, uma ligação para reservar a data. Estou em Seattle agora, eu disse, testando o terreno, imaginando se ele expressaria surpresa ou preocupação. Houve uma pausa, um breve momento de confusão. Seattle? Desde quando? 6 meses atrás. Deixei um bilhete. Outra pausa, mais curta desta vez. Bem, isso explica por que não te vimos nos jantares de domingo. Sua mãe achou que você estava apenas ocupada com o trabalho. 6 meses sem me ver nas reuniões familiares semanais, e eles presumiram que eu estava apenas ocupado, não doente, não em apuros, não digno de uma simples mensagem de texto para saber como eu estava. De qualquer forma, ele continuou, como se minha revelação fosse apenas um pequeno desvio na conversa: o casamento será no Grand Summit Hotel. Um evento muito elegante. Os Thompsons convidaram metade da cidade. Parece que precisamos garantir que a família se apresente bem. Fechei os olhos, sentindo um aperto familiar no peito. Presente bem. Você sabe como são essas coisas. A família da Jéssica é muito próxima em Denver. Sua mãe já combinou com a Laura os vestidos. Você vai precisar de algo no mesmo tom de azul. Azul marinho, acho que ela disse. Vou pedir para ela te enviar a amostra de cor. O absurdo de tudo isso me atingiu então, 6 meses sem uma palavra, e agora esperavam que eu voasse de volta para Denver, usasse um vestido combinando e sorrisse para fotos como se eu fosse uma filha e irmã amada, em vez de um acessório esquecido que eles de repente se lembraram de ter. Acho que não vou conseguir, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Como assim, não vai conseguir? Claro que pode. É o casamento do seu irmão. Tenho compromissos aqui. Trabalho, uma exposição de arte. Seria difícil ir embora. O riso do meu pai foi de desdém. Uma exposição de arte, Helena? Isso é família. Isso é importante. Qualquer feirazinha de hobby que você tenha pode esperar. Uma feirazinha de hobby. As palavras feriram, mas também fortaleceram minha determinação. Era exatamente por isso que eu tinha ido embora, essa constante diminuição de tudo que importava para mim. Não é um hobby, pai. É o meu trabalho. Minha arte está sendo exibida em uma exposição legítima de galeria. Escute, sua voz assumiu o tom que ele usava em tribunais, aquele que não admitia discussão. Este casamento vai acontecer uma vez. Sua mãe já avisou a todos que você estará lá. As fotos de família estão planejadas. Kylie e Jessica estão contando com você. Duvidei muito que Kylie e Jessica tivessem se dado ao trabalho de pensar um momento sequer na minha presença, mas não disse isso. Desculpe, mas não irei. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, carregado de uma energia que eu reconhecia dos confrontos da infância, a calma antes do temperamento do meu pai se romper. Helena Marie Miller, disse-lhe finalmente, cada palavra precisamente enunciada: não sei que tipo de fase é esta, mudar para o outro lado do país sem avisar ninguém, recusar obrigações familiares, mas acaba agora. Você estará naquele casamento. Usará o vestido que sua mãe escolher. Sorrirá nas fotos e será simpática com os convidados. 1 ano atrás, ou até mesmo 6 meses atrás, essas palavras teriam esmagado minha rebelião incipiente. Eu teria concordado, comprado uma passagem de avião, usado o vestido azul marinho, sorrido para fotos e retornado para Denver me sentindo vazia e invisível. Mas eu não era mais aquela pessoa. Não, pai, não vou. Como? Disse ele.
Não, eu não vou. Sua voz se elevou, algo incomum para um homem que se orgulhava de seu controle. Isso não é um pedido, Helena. Esta é a sua família, o casamento do seu irmão. Você tem responsabilidades. Responsabilidades, o som amargo até para os meus ouvidos. Que responsabilidades eu tenho com uma família que não percebeu que me mudei para outro estado por 6 meses? Isso fez parar, mas só por um instante. Não seja dramático. Temos estado ocupados. O escritório de advocacia do James está expandindo. O Kyle está se preparando para este casamento. Sua mãe está em 3 conselhos de instituições de caridade agora. E eu tenho construído uma vida onde as pessoas realmente me veem, respondi. Uma vida que não vou deixar em espera por uma família que só se lembra da minha existência quando precisa de um acessório para o seu retrato de família perfeito. Sua voz ficou fria, uma mudança tática que eu reconheci de tê-lo visto no tribunal quando era mais jovem. Se isso é para chamar atenção, Helena, dificilmente é assim que se consegue. Não se trata de atenção, pai. Trata-se de respeito, respeito próprio, principalmente, que finalmente encontrei depois de anos sendo tratado como se fosse invisível. Não vou tolerar essa atitude, disse ele. Se você continuar com esse egoísmo, haverá consequências. Que consequências, pai? Você vai parar de me ligar? Parar de perguntar sobre a minha vida? Parar de lembrar que eu existo? Porque esse já é o status quo. Suas próximas palavras foram calculadas para doer. Consequências financeiras, Helena. Seu fundo fiduciário, sua herança. Se você não se dá ao trabalho de fazer parte desta família, talvez não devesse se beneficiar dos recursos dela. Dinheiro. Claro, tudo se resumiria a dinheiro, a ferramenta suprema de controle do meu pai, sua medida de valor e amor. Eu nunca havia tocado no meu fundo fiduciário, havia construído minha vida em Seattle inteiramente com meus próprios ganhos. A ameaça revelou mais sobre ele do que ele imaginava. Vá em frente, eu disse baixinho. Deserde-me. Prefiro a minha dignidade ao seu dinheiro. Você está cometendo um erro grave, ele alertou. Pense muito bem no que está jogando fora. Pensei nos anos de invisibilidade, nas conquistas não reconhecidas, na existência despercebida. Pensei nos 6 meses de silêncio que teriam durado indefinidamente se não fosse por um casamento e a necessidade de vestidos combinando. Você não percebeu que eu fiquei fora por 6 meses, eu disse, com a voz firme e calma. Não acho que minha ausência vá fazer muita diferença no casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Quase pude vê-lo sentado em sua cadeira de couro, o rosto vermelho de raiva, momentaneamente sem palavras, um estado raro para Thomas Miller, advogado. Quando finalmente falou, sua voz estava estrangulada. Sua mãe, lágrimas brotaram dos meus olhos ao ler a mensagem. Uma pessoa da família que me viu, que reconheceu que eu poderia ter motivos legítimos para minhas decisões, que demonstrou interesse na minha vida sem exigências ou condições. Respondi imediatamente, obrigada, tia Carol. Isso significa mais do que você imagina. Adoraria conversar com você em breve. À noite, eu estava emocionalmente exausto. Sarah veio com comida para a viagem e vinho, sentando-se comigo na minha pequena varanda enquanto eu lhe mostrava algumas das mensagens. Uau, disse ela, arregalando os olhos ao ler o discurso de Kylie em letras maiúsculas. Eles realmente não se ouvem, não é? Eles nunca fizeram isso, suspirei, tomando um longo gole de vinho. Eu sou irracional por não largar tudo para desempenhar o meu papel. Sou egoísta por ter limites. Sarah se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Escute, Helena. O que eles estão fazendo é manipulação psicológica. Estão tentando fazer você questionar sua realidade, seu valor, seu direito de fazer escolhas sobre sua própria vida. Não deixe. Estou tentando não ir, eu disse, mas ainda há uma voz na minha cabeça que diz que talvez eu esteja sendo egoísta, que talvez eu devesse ir só para manter a paz. Ir te traria paz? Ela perguntou simplesmente. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Será que me traria paz retornar a um lugar onde eu era invisível, a pessoas que só valorizavam o que eu podia fazer por elas, não quem eu era, a uma dinâmica que me feriu tão profundamente que precisei fugir para o outro lado do país para escapar dela? Não, sussurrei, não traria.
Então você tem a sua resposta, disse Sarah, apertando minha mão. Sua paz importa, Helena. Você importa. Naquela noite, desliguei o celular e dormi melhor do que nos últimos dias. De manhã, acordei me sentindo mais clara, mais forte na minha determinação. Escrevi respostas ponderadas, mas firmes, para cada membro da família, estabelecendo meus limites sem desculpas ou explicações excessivas. Para minha mãe, sinto muito que esteja chateada, mas não irei ao casamento. Minha vida e meus compromissos em Seattle são importantes para mim. Espero que você respeite minha decisão. Para James, entendo que você esteja tentando manter a paz, mas isso não é um simples mal-entendido. Isso tem a ver com anos me sentindo invisível e desvalorizada. Preciso priorizar meu bem-estar agora. Para Kylie, desejo a você e a Jéssica toda a felicidade, mas não estarei no casamento. Não se trata de fazer o seu dia girar em torno de mim. Trata-se de fazer a minha vida girar em torno de mim, pelo menos uma vez. Não enviei nada ao meu pai. Sua ameaça de me deserdar não exigiu resposta. Pensei que seria o fim da história, que eles me descartariam como a filha e irmã difícil e egoísta, talvez reclamassem de mim no casamento, mas, no fim das contas, seguiriam com suas vidas como faziam quando eu estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Eu estava errada. 3 dias depois, quando eu estava saindo do trabalho, meu telefone tocou com o número da tia Carol. Helena, disse ela, com a voz tensa, achei que você deveria saber. Seus pais e Kylie vão para Seattle amanhã. Eles conseguiram seu endereço com o James, que aparentemente ainda tinha seus antigos contatos de emergência. Eles estão vindo para te botar um pouco de juízo na cabeça sobre o casamento. Meu estômago embrulhou. Eles estão vindo para cá? Para minha casa. Sim, ela confirmou. E não estão com a cabeça no lugar. Tentei convencê-los a não fazer isso, mas você sabe como seu pai fica quando acha que está certo. Agradeci pelo aviso e liguei imediatamente para Sarah, com o pânico crescendo no meu peito. Eles não podem simplesmente aparecer na minha porta e me atropelar, eu disse, andando de um lado para o outro no apartamento. Foi exatamente por isso que saí de Denver. Então não deixe, disse Sarah com firmeza. Esta é a sua casa, o seu território. Você dita as regras aqui. Ela tinha razão. Esta não era a casa deles, onde eu sempre me senti uma hóspede indesejada. Este era o meu espaço, o meu santuário, o lugar que eu havia criado para mim. Se eles viessem para Seattle, conheceriam uma Helena diferente daquela que havia partido 6 meses antes, uma Helena que havia encontrado sua voz, seus limites e seu valor. Passei a noite me preparando mentalmente para o confronto, ensaiando o que diria, como me manteria calmo, mas firme. A doutora Winters me ensinou técnicas para manter a calma durante conversas emocionais, para não me deixar levar de volta à velha dinâmica familiar. Lembre-se, ela me disse em nossa última sessão, você não pode controlar as reações deles, apenas as suas respostas. Repeti isso para mim mesma como um mantra enquanto caía num sono inquieto, me preparando para o que quer que o amanhã trouxesse. Eles chegaram sem avisar numa tarde de terça-feira. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião com o curador da galeria sobre minha próxima exposição quando os vi no saguão do meu prédio. Meu pai, em seu terno cinza escuro característico, minha mãe segurando sua bolsa de grife como um escudo, e Kylie parecendo desconfortável em seu traje casual de negócios que parecia em desacordo com suas roupas esportivas habituais. Meu primeiro instinto foi me virar e ir embora, para evitar o confronto por completo. Mas respirei fundo, lembrando-me das palavras do Dr. Winter sobre manter os pés no chão, sobre assumir meu espaço e minha verdade. Helena, a voz do meu pai ecoou pelo saguão, atraindo o olhar curioso do segurança do prédio. Aí está você. Aproximei-me lentamente, consciente do meu coração batendo forte no peito. Você poderia ter ligado para me avisar que estava vindo. Você teria atendido? Perguntou minha mãe, com a voz carregada de acusação. Sim, respondi simplesmente, eu sempre atendo o telefone. Um lampejo de algo, dúvida, vergonha, passou por seu rosto antes que ela se recompusesse. Podemos conversar em algum lugar privado? Perguntou meu pai, embora não fosse exatamente uma pergunta. Assenti, conduzindo-os até o elevador e subindo até o meu apartamento. A viagem foi silenciosa, a tensão preenchendo o pequeno espaço como uma presença física.
Eu podia sentir o olhar de Kylie em mim, estudando as mudanças na minha aparência, as roupas mais vibrantes, a postura confiante, a mecha azul no meu cabelo que Sarah me convencera a experimentar. Quando entramos no meu apartamento, vi que eles observavam o espaço, as obras de arte nas paredes, a maioria minhas, as plantas florescendo em cada peitoril da janela, os cadernos de desenho abertos e os materiais de design que indicavam uma vida em andamento, uma pessoa com paixões e projetos. Lindo lugar, disse Kylie, as primeiras palavras que me disse. Obrigado, respondi, apreciando o pequeno ramo de oliveira. Alguém gostaria de água ou café? Minha mãe recusou com um aceno de cabeça firme. Meu pai ignorou a pergunta completamente, indo para o centro da sala como se estivesse se posicionando em um tribunal. Helena, essa bobagem já se arrasta há tempo demais, começou ele, sem deixar espaço para discussão. Viemos até aqui para resolver essa situação. Você volta para Denver conosco hoje. Temos uma prova de vestido marcada para amanhã de manhã, e sua mãe já avisou a todos que você estará no casamento. Sem preâmbulos, sem perguntas sobre a minha vida ou por que eu tinha me mudado, sem reconhecimento dos 6 meses de silêncio, apenas exigências e expectativas. Não vou voltar com você, eu disse, com a voz mais calma do que me sentia. E não vou ao casamento. Já expliquei meus motivos. Que motivos? Interrompeu minha mãe. Você acabou de dizer que estava muito ocupado com o trabalho. Desde quando o trabalho é mais importante que a família? Não se trata de trabalho, expliquei, sentando-me no braço do meu sofá. É sobre o fato de eu ter me mudado para o outro lado do país há 6 meses, e nenhum de vocês percebeu ou se importou o suficiente para me ver. É sobre décadas sendo invisível nesta família, a menos que eu seja necessária para algo específico. Isso é ridículo, meu pai dispensou. Ninguém te tornou invisível. Você escolheu se retirar, se mudar sem avisar ninguém. Deixei um bilhete, lembrei-o, e me retirei porque toda vez que tentava ser visto, ouvido, valorizado, era ignorado ou rejeitado. Kylie deu um passo à frente, a frustração evidente no maxilar cerrado. Então você está nos punindo, arruinando meu casamento porque tem algum tipo de complexo de filho do meio? Não se trata de punir ninguém, eu disse, olhando diretamente para ele. Trata-se de finalmente priorizar meu próprio bem-estar depois de uma vida inteira tentando ganhar atenção e amor que deveriam ter sido dados livremente. Amor, repetiu minha mãe, elevando o tom de voz. Como ousa insinuar que não te amávamos? Demos tudo a você, mensalidade da faculdade, um carro, um fundo fiduciário. O que mais você poderia querer? E lá estava, a desconexão fundamental. Eles equiparavam provisões materiais a amor, sem nunca entender que o que eu desejava era o intangível, reconhecimento, validação, um interesse genuíno em quem eu era como pessoa. Eu queria que vocês fossem a minha formatura, eu disse baixinho. Eu fui o orador, estávamos ocupados, disse minha mãe finalmente, com a voz baixa. James com o escritório de advocacia e a família, Kylie com a carreira e os planos do casamento, o caso mais importante do seu pai este ano, minhas responsabilidades no comitê. Ocupado demais para mandar uma mensagem de texto por 6 meses? Perguntei. Ocupado demais para me perguntar onde eu estava quando parei de aparecer nos jantares de domingo? Ocupado demais para me importar? Chega, interrompeu meu pai, com a paciência visivelmente se esgotando. Não voamos até Seattle para ouvir sermões sobre supostas ofensas de anos atrás. Viemos te levar para casa para o casamento do seu irmão, e é isso que vai acontecer. Ele deu um passo em minha direção, sua altura e presença imponentes, uma tática que me intimidava desde a infância. Mas não recuei. Estou em casa, disse com firmeza. Este é o meu lar agora, com pessoas que me veem, que me valorizam, que notariam se eu desaparecesse por um dia, quanto mais por 6 meses. Que pessoas, ele zombou, gesticulando ao redor do apartamento vazio. Você está sozinha aqui, Helena. Sem família, sem história, apenas um emprego e um apartamento vazio cheio de arte amadora. A rejeição do meu trabalho, da minha paixão, da minha vida escolhida, acendeu algo em mim que vinha se formando há anos. Não estou sozinha, disse eu, elevando a voz pela primeira vez. Tenho amigos aqui que me demonstraram mais carinho genuíno em 6 meses do que vocês em 32 anos. Tenho colegas que respeitam meu talento e valorizam minhas contribuições.
Tenho uma terapeuta que está me ajudando a entender que o que aconteceu em nossa família não foi normal nem saudável. Respirei fundo, décadas de verdades silenciosas finalmente se libertando. Você sabe o que é ser a criança invisível? Ter todas as conquistas ignoradas, todas as necessidades descartadas, todas as tentativas de conexão rejeitadas? Você sabe o que acontece com uma pessoa nunca ser vista, ser tratada como algo secundário na própria família? As palavras jorraram de mim, uma torrente de exemplos que abrangeram toda a minha vida, as festas de aniversário em que minha preferência de bolo não foi lembrada, os eventos escolares em que ninguém apareceu, a vez em que fui hospitalizada com pneumonia na faculdade e minha colega de quarto teve que ligar para meus pais depois de 2 dias porque eles não retornaram minhas ligações, os presentes de formatura que foram claramente compras de última hora enquanto meus irmãos receberam presentes atenciosos e pessoais, as fotos de família em que eu estava posicionada na borda, facilmente recortadas se necessário. Revelei o padrão de uma vida inteira, com a voz firme, mesmo enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Pela primeira vez, não tentei contê-las nem me desculpar pelas minhas emoções. Minha mãe havia afundado no sofá, o rosto pálido. Kyle se encostou na parede, parecendo atordoado. Apenas meu pai permaneceu impassível, o maxilar tenso naquela linha teimosa que eu conhecia tão bem. Então é disso que se trata, disse-lhe quando finalmente parei para respirar. Atenção! Você tem ciúmes dos seus irmãos, então cria esse drama, se muda para o outro lado do país sem avisar ninguém, se recusa a ir a um evento familiar, tudo para se tornar o centro das atenções pelo menos uma vez. Antes que eu pudesse responder, ouvi uma batida na porta, seguida pelo som de uma chave na fechadura. Sarah entrou, carregando uma sacola de comida para a viagem, e então congelou diante da cena à sua frente. Ah, disse ela, absorvendo a cena com um olhar rápido. Não sabia que você tinha companhia. Esta é uma conversa particular de família, disse meu pai secamente. Sarah ergueu as sobrancelhas, mas, em vez de recuar, ela se aproximou de mim, com uma presença sólida e reconfortante. Sou Sarah, disse ela, sem estender a mão para cumprimentá-la. Amiga de Helena, aquela que notaria se ela desaparecesse por 6 meses. O rosto do meu pai se fechou diante do comentário incisivo. Isso não te diz respeito. Na verdade, diz, respondeu Sarah calmamente. Porque Helena me preocupa. O bem-estar dela me preocupa. E agora, 3 pessoas que ignoraram a existência dela por meio ano estão na casa dela tentando forçá-la a fazer algo que ela não quer. Então, sim, eu diria que isso me preocupa. A dinâmica na sala mudou. Com Sarah ao meu lado, eu não estava mais sozinho diante da frente unida da minha família. O equilíbrio de poder havia mudado. Construí uma vida onde sou valorizada e vista, eu disse, com a voz firme e clara. Não voltarei a ser invisível. Não se trata de ser invisível, insistiu meu pai. Trata-se de obrigação familiar. Trata-se de fazer a coisa certa para o seu irmão no dia do casamento dele. Obrigação familiar é recíproca, retruquei. Onde estava a sua obrigação comigo todos esses anos? Onde estava a sua obrigação quando precisei de apoio, reconhecimento, amor? Nós sempre te amamos, disse minha mãe, com a voz embargada. Sempre quisemos o melhor para você. O melhor para mim não é ser figurante em uma foto de família, respondi. O melhor para mim é ser respeitada como indivíduo, com minha própria vida, minhas próprias escolhas, meus próprios limites. E meu limite agora é que não irei ao casamento. O tom definitivo na minha voz pareceu finalmente ser registrado. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, mas, pela primeira vez, ele pareceu sem palavras. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Kyle se afastou da parede, subitamente animado. Isso é besteira, explodiu ele. Todo esse drama porque você quer mais atenção. Cresça, Helena. A vida não é justa. Nem todo mundo consegue ser a estrela o tempo todo. Eu nunca quis ser a estrela, disse eu baixinho. Eu só queria fazer parte da constelação. A verdade nua e crua pairava no ar, impossível de contestar sem revelar a desigualdade fundamental no cerne da nossa dinâmica familiar. Por fim, meu pai falou, com a voz fria e formal, vejo que você fez sua escolha. Não espere que atendamos às suas exigências de tratamento especial no futuro. Ele se virou para sair, gesticulando para que minha mãe e Kyle o seguissem.
Minha mãe hesitou, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar: arrependimento, talvez, ou simplesmente confusão por tudo ter saído tanto do seu controle. Helena, ela começou, mas parecia incapaz de encontrar as palavras para continuar. Eu te amo, mãe, eu disse suavemente. Sempre amei. É por isso que isso dói tanto. Ela sentiu uma vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e seguiu meu pai até a porta. Kyle ficou ali por um instante, com um conflito evidente em sua expressão. Se valer a pena, disse ele, sem jeito, eu não sabia da exposição de arte na faculdade. Ninguém me contou. É mais ou menos esse o ponto, Kyle, respondi, sem maldade. Ninguém achou que fosse importante o suficiente para mencionar. Ele assentiu, a compreensão surgindo em seus olhos, talvez pela primeira vez. Se cuida, Helena. E então eles se foram, a porta se fechando atrás deles com um clique suave que, de alguma forma, pareceu mais definitivo do que qualquer batida. Sarah passou o braço em volta dos meus ombros. Você está bem? Respirei fundo, sentindo o peso de 32 anos de silêncio finalmente sair do meu peito. Não, admiti, mas ficarei. Os dias que se seguiram à visita da minha família foram alguns dos mais difíceis que já vivi desde que me mudei para Seattle. Apesar da retidão da minha posição, apesar de saber que tinha feito o necessário para o meu próprio bem-estar, a culpa e a dúvida me invadiram em momentos de silêncio. Teria eu sido muito dura, muito implacável? Estaria eu desperdiçando qualquer chance de reconciliação ao traçar esse limite? O sono tornou-se ilusório, minhas noites me virando na cama enquanto as conversas com minha família se repetiam em minha mente. Durante o dia, eu me distraía no trabalho, cometendo erros incomuns que exigiam as correções pacientes de Denise. Meu apetite diminuiu, e a vibrante primavera de Seattle que tanto me encantara semanas atrás agora parecia distante, vista através de uma névoa de exaustão emocional. Sarah percebeu, é claro. Ela começou a aparecer com mais frequência, trazendo o jantar ou sugerindo passeios noturnos à beira-mar. Marcus bateu à minha porta uma noite com um disco antigo de Ella Fitzgerald, insistindo que o jazz era o curandeiro universal para almas atribuladas. Minhas sessões de terapia com o Dr. Winters aumentaram para 2 vezes por semana, enquanto eu processava as consequências do confronto. Os padrões familiares estão profundamente arraigados, ela me lembrou durante uma sessão particularmente difícil. Você rompeu uma dinâmica que se mantém há décadas. Haverá resistência, tanto deles quanto de partes de você que estão acostumadas aos velhos padrões, por mais dolorosos que sejam. Concordei, torcendo um lenço de papel entre os dedos. Continuo pensando que deveria simplesmente ceder, ir ao casamento, usar o vestido azul, sorrir nas fotos, manter a paz. A que custo para você? Perguntou ela gentilmente. Meu amor próprio, admiti. Tudo o que construí aqui. A cura não é linear, disse ela. Haverá momentos de dúvida, momentos em que a atração de velhos padrões parecerá quase. Lembrei-me dos 6 meses de silêncio, da vida inteira de invisibilidade, da exigência, e não do pedido, pela minha presença no casamento. Lembrei-me de que estava construindo algo precioso em Seattle, uma vida onde eu importava, onde minha presença era valorizada, onde minha ausência seria notada. 2 semanas após a visita da minha família, um envelope chegou à minha caixa de correio, com carimbo postal de Denver, mas sem endereço de retorno. Dentro, havia uma carta de 5 páginas escrita à mão pela tia Carol. Ela sempre teve uma caligrafia linda, cada letra formada com cuidadosa precisão. Querida Helena, ela começou, sua mãe me ligou depois de voltar de Seattle. Ela estava chateada, confusa e, eu acho, começando a perceber algumas verdades incômodas sobre a dinâmica familiar. Observei você por anos tentando conquistar um lugar para si mesma em uma família que parecia determinada a ignorá-la. Isso partiu meu coração, mas eu não falei como deveria. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu continuava lendo. Tia Carol compartilhou suas próprias experiências como a irmã mais nova que nunca se encaixou perfeitamente no molde da família, que escolheu uma carreira na educação em vez de casamento e filhos, que sempre foi vista como um pouco excêntrica e, portanto, dispensável. O que você fez exigiu imensa coragem, escreveu ela, ir embora, construir uma nova vida, permanecer firme quando tentaram te puxar de volta para velhos padrões. Quero que saiba que eu te vejo, Helena. Eu sempre te vi seu talento, sua sensibilidade, sua resiliência.
Tenho orgulho da mulher que você se tornou, dos limites que está estabelecendo, da vida que está criando em seus próprios termos. Ela concluiu com um convite para visitá-la em Taos, onde havia se aposentado 5 anos antes. Sem pressão, sem expectativas, apenas um lugar tranquilo para recarregar as energias sempre que precisar. Sua jornada é sua, mas você não precisa percorrê-la inteiramente sozinha. Segurei a carta contra o peito, sentindo um peso se dissipar. Alguém na minha família entendeu. Alguém viu a verdade e a validou. Não foi uma cura completa, mas foi um começo, uma rachadura no muro de isolamento que eu sentia desde a infância. A próxima surpresa veio alguns dias depois, quando meu telefone tocou com o número do James. Hesitei antes de atender, me preparando para outra tentativa de manipulação. Helena, disse-lhe quando atendi, com a voz estranhamente contida, você tem um minuto para conversar? Estou ouvindo, respondi cautelosamente. Tenho pensado no que aconteceu, no que você disse sobre se sentir invisível todos esses anos. Ele fez uma pausa, e eu pude ouvi-lo respirar fundo. Acho que você pode estar certo. De todas as reações possíveis da minha família, esta foi a que eu menos esperava. James, o filho de ouro, reconhecendo a desigualdade na forma como fomos tratados. Depois que você se mudou sem avisar ninguém, comecei a relembrar os eventos familiares, como todos nós interagíamos com você, continuou ele. E notei coisas que nunca tinha visto antes, como a mamãe e o papai sempre interrompem você, mas nunca fazem isso com o Kyle ou comigo, como suas realizações recebem um rápido que legal antes da conversa voltar para nós, como ninguém nunca pergunta sobre seu trabalho, sua arte ou seus amigos. Minha garganta se apertou com uma emoção inesperada. Sim, consegui dizer, é exatamente isso. Desculpe, Helena, disse-lhe simplesmente. Eu não vi porque não precisava. Ser o primogênito da nossa família significava atenção e aprovação automáticas. Nunca precisei lutar para ser visto. Não, não precisou, concordei. Não estou ligando para pressioná-la sobre o casamento, esclareceu ele. Essa é uma decisão sua, e eu a respeito. Só queria que você soubesse que agora eu a entendo. Veja a verdade no que você está dizendo. E me desculpe pela minha participação nisso, pelas vezes em que usei todo o oxigênio do ambiente sem perceber que você estava com dificuldade para respirar. Conversamos por quase 1 hora, a conversa mais longa e honesta que já tivemos. James compartilhou suas próprias lutas com as expectativas do nosso pai, a pressão de ser o herdeiro aparente do legado da família. Contei mais sobre minha vida em Seattle, meu trabalho, minha arte, meus amigos. Talvez pela primeira vez, conversamos como adultos, como iguais, não como o filho de ouro e a filha esquecida. Antes de desligarmos, ele perguntou timidamente, tudo bem se eu for visitá-lo algum dia? Não agora, mas talvez daqui a alguns meses. Gostaria de ver sua vida lá, ver sua arte. Gostaria, eu disse, falando sério. A ligação com James não resolveu magicamente todos os problemas familiares, mas foi mais uma rachadura na parede, mais um passo em direção a uma potencial cura em termos novos e mais saudáveis. A data do casamento se aproximou e passou. Enviei um presente para Kylie e Jessica, uma obra de arte personalizada que eu havia criado, uma representação abstrata de conexão e crescimento, com um simples cartão desejando-lhes felicidades. Eu não sabia se eles apreciariam ou se seria deixado de lado como mais um exemplo de Helena não seguindo as regras, mas achei importante reconhecer o marco deles à minha maneira, nos meus próprios termos. Apesar de tudo isso, continuei meu trabalho na Horizon, me dediquei de corpo e alma à preparação da minha exposição na galeria e aprofundei minhas amizades em Seattle. A cidade me fez sentir mais em casa a cada dia, com suas manhãs enevoadas e seu vibrante cenário artístico, um cenário perfeito para minha jornada contínua de autodescoberta. Chegou a noite da inauguração da minha galeria, o ápice de meses de trabalho e anos de criatividade reprimida finalmente encontrando expressão. A pequena, porém respeitada galeria estava lotada de pessoas, colegas da Horizon, amigos do coletivo de artes, vizinhos do meu prédio, até mesmo Marcos, vestindo um terno que parecia ter sido usado pela última vez na década de 1970. Fiquei ao lado da minha peça central, uma grande obra de mídia mista intitulada Invisível dividido pelo visível, enquanto um repórter de arte local me fazia perguntas sobre minha inspiração e técnica. Enquanto eu respondia, um movimento perto da porta chamou minha atenção. James estava ali,
parecendo um pouco deslocado em seu traje corporativo, e ao lado dele, surpreendentemente, estava a tia Carol, que devia ter vindo de Taos. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, e James acenou discretamente, quase timidamente. Pedi licença à repórter e fui cumprimentá-los. Vocês vieram, eu disse, abraçando a tia Carol e, depois de um momento de hesitação, James também. Eu não teria perdido isso, disse tia Carol com firmeza, por nada. Seu trabalho é incrível, Helena, disse James, gesticulando para as peças ao nosso redor. Eu não fazia ideia de que você tinha tanto talento. Você nunca perguntou, respondi, mas sem amargura, simplesmente constatando um fato. Ele assentiu, aceitando a verdade. Estou perguntando agora. Passei a hora seguinte guiando-os pela exposição, explicando os conceitos por trás de cada peça, as técnicas que usei, as emoções que tentei capturar. Eles ouviram atentamente, fizeram perguntas ponderadas e expressaram genuína admiração pela minha habilidade. À medida que a noite caía, Sarah se aproximou com taças de champanhe para todos nós. A Helena, ela brindou, que pinta sua verdade e a vive também. Ali, cercada por pessoas que me viam, que valorizavam minha presença, que tinham vindo especificamente para celebrar minhas conquistas, senti uma sensação de paz me invadir. A jornada não havia terminado, a cura raramente é um destino, mas sim um processo contínuo. Mas eu havia dado os passos mais difíceis: reconhecer meu valor, estabelecer limites, construir uma vida que refletisse meu verdadeiro eu, em vez da criança invisível que eu havia sido condicionada a ser. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e o dono da galeria me parabenizou por várias vendas, caminhei para casa sob a chuva suave de Seattle, refletindo sobre o quão longe eu estava da mulher que havia fugido de Denver 6 meses antes. Às vezes, a atitude mais corajosa não é ficar e lutar por reconhecimento. Às vezes, é ir embora e construir uma vida onde você não precisa lutar para ser visto. Às vezes, curar-se significa criar sua própria definição de família, baseada no respeito mútuo, no interesse genuíno e na liberdade de ser você mesmo. Quanto ao casamento do Kyle e às expectativas da minha família, ainda não sei se fiz a escolha certa para todos os envolvidos. Mas sei que fiz a escolha certa para mim. E depois de uma vida inteira priorizando as necessidades e os sentimentos de todos, essa foi uma vitória que vale a pena comemorar. Você já teve que se afastar de algo ou alguém para proteger sua autoestima? Que limites você estabeleceu que outros tiveram dificuldade em aceitar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de autodescoberta e cura. Lembre-se de que o seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de vê-lo. Ele é inerente, imutável e inteiramente seu. Obrigada por ouvir, e que você encontre a coragem de ser visível na sua própria vida.